Pode seguir. Podemos começar? Então, gente, é muita alegria, né, que nós estamos aqui reunidos e reunidas, né, para pensar, né, um dia muito massa para todas e todos nós, um dia de celebração e de ação, né, pela implementação dos nossos compromissos, né, com a implementação da Agenda ODS no Brasil. Esse tem sido um desafio muito grande em termos de como a gente trazer, de fato, o comprometimento do Estado brasileiro com uma agenda, né, que traz em si a provocação de deixar ninguém para trás. E, no entanto, o que temos visto é uma falta, para além de uma falta de comprometimento com a implementação da agenda, a negação da importância da agenda, né, no âmbito federal, né, e, dessa forma, a gente fica com a pergunta, né, será que vamos persistir na nossa ação de Estado brasileiro de deixar parte significativa de brasileiras e brasileiros para trás? A Agenda ODS é uma agenda que traz para cada país que é signatário, né, a oportunidade de corrigir inequidades, corrigir aquilo que sustenta, né, a desigualdade dentro dos países e entre os países. Fundamentalmente, é a primeira agenda que coloca como condição para o desenvolvimento o empoderamento de meninas e de mulheres. O empoderamento de meninas e mulheres e a igualdade de gênero como condição sine qua non, né, para que a gente alcance a justiça e que a gente, de fato, possa falar naquilo que é sustentável. Sustentável é aquilo que garante que as nossas necessidades sejam atendidas hoje, mas não ameaça as necessidades e a capacidade do planeta de atender as necessidades das gerações futuras. A gente sabe que o desenvolvimento que vivenciamos até aqui foi um desenvolvimento predatório, feito às custas da natureza, feito às custas das vidas e a vida de pessoas que foram consideradas menos. A Agenda ODS é uma chance que a gente tem de deixar isso para trás. É preciso comprometimento, é preciso territorialização dessa agenda e que a gente problematize. Quem tem medo da Agenda ODS? Por que é que a gente não consegue se comprometer aqui no Brasil em deixar ninguém para trás? Eu acho que hoje a gente tem uma possibilidade de fazer uma reflexão muito potente, de trazer para frente, de nomear todos esses incômodos, todo esse desinvestimento e, de fato, pensar numa possibilidade de desenvolvimento, pensar em ações, pensar e trazer à luz também os esforços que vêm sendo feitos por todas aquelas e por todos aqueles que, sim, acreditam que nenhuma vida deve ser deixada para trás, porque todas as vidas contam. Cada vida conta. A nossa, a do planeta, numa visão não especista e pensar que isso é condição sine qua non para a gente, de fato, ter um desenvolvimento não predatório e que traga a nossa capacidade de estarmos em equidade como centro para o desenvolvimento da economia, da saúde, de todo o processo de acesso a direitos. Então, boas-vindas para a gente, né, que a gente possa pensar nessa implementação e que a gente possa ter uma manhã de trabalhos muito proveitosas, críticas, reflexivas, né, que a gente traga nossas inquietações, reflexões, percepções sobre esse processo de implementação dessa agenda e que a gente saia aqui super instigados a fazer mais e chamar mais gente, né, para essa ciranda com a gente. Então, a gente vai ter um dia de muita reflexão, um processo com uma presença de representantes da sociedade civil, vamos ter a presença de deputados, vamos ter redes aqui representadas, jornalistas, pessoas que a gente acha que precisam ser trazidas para o centro desse debate e que possam contar o que tem sido feito, quais são os desafios e dar algumas dicas, né, de como é que a gente pode avançar, né, que nomes a gente precisa dar que talvez ainda não tenham sido suficientemente dados. Então, eu sou Viviana Santiago, faço parte do GT, da Agenda, GT da Sociedade Civil, para monitoramento da implementação da Agenda 2030, e à luz do lançamento do relatório Luz, a gente vai fazer essa reflexão acerca da implementação dos ODS. Né? Então, eu passo a palavra agora para o deputado Nilton Tato, para dar as boas-vindas para vocês, para contar um pouco de como vai ser o dia hoje. Bom dia, Viviana. Quero aqui cumprimentar a todas e todos que estão acompanhando esse webinário. Quero cumprimentar o deputado Túlio Gadelha, que é o secretário-geral da nossa Frente Parlamentar Mista de Apoio aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Quero agradecer aqui e cumprimentar a sociedade civil, nos nomes da Viviana, da Alessandra, da Patrícia, que compõe, inclusive, a coordenação, divide a coordenação dessa frente comigo e com o Túlio.
o deputado Túlio. Quero agradecer aqui o Antônio Martins, que vai estar colaborando com a gente nesse webinário, e também o Gabriel Moraes, da Campanha Nacional pelos Direitos da Educação. Logo mais, também nós vamos ter aqui a presença do deputado Alexandre Padilha e também do deputado Pedro Kizai, nesse webinário de hoje, que é um dia de celebração, mas também de reflexão profunda, uma ação global para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa semana, no âmbito da ONU, podemos dizer assim, o mundo todo se debate, né? Se reflete, entendeu, de como que nós podemos enfrentar os grandes desafios da desigualdade, como disse Viviana, entre os países e dentro dos países. E também um desafio que a própria pandemia faz a gente refletir muito, que são os limites que estão colocados para a própria vida no planeta, principalmente relacionado ao debate das mudanças climáticas. Nós temos feito esses seminários Chico, cadê o Chico? à frente parlamentar dos ODS, todo mês, justamente para poder fazer um debate de como que o parlamento pode enfrentar o desafio e ajudar, a partir do parlamento, para que o Brasil persiga esses objetivos que o Brasil também acordou no âmbito da ONU. E nesse de hoje, tá, nós vamos priorizar aqui um debate no tema da saúde, da educação e, em especial, também da Emenda Constitucional 95. Nós estamos indo para 140 mil mortes provocadas pelo Covid-19. E eu sempre digo que podia ser bem diferente aqui no Brasil. Se a gente olhar para alguns outros países, talvez a maioria dos outros países, onde a gente teve um chefe de Estado, chefe de governo, que articulou a estrutura do poder, da estrutura de governo, e chamou o povo à responsabilidade para a única vacina possível nesse momento, que é o isolamento social, lá o sofrimento vai ser bem menor. O número de mortes vão ser bem menor. E aqui está virando número, simplesmente, no Brasil. Há 3 meses atrás, quando falávamos, inclusive em um dos seminários aqui, que a gente anunciava que os especialistas falavam que ia chegar a 130, 140 mil mortes no Brasil, muita gente achava, não vai acontecer isso, é uma gripezinha que vai passar. Tá? Então, é muito bom que a gente reflita, porque nós estamos falando de famílias, de pessoas que morreram, de pessoas que estão morrendo, tá? E que tem um impacto muito grande. Outro dado importante, que está relacionado, inclusive, com isso, é o próprio impacto econômico advindo da pandemia, que aqui vai ser muito maior, inclusive, justamente porque não fizemos a lição de casa no momento adequado do isolamento. Aqui vai ser muito mais prolongado, né? Tanto é que a gente ainda continua com um pico muito alto de mortes, de contaminações, e consequência disso é que toda hora você tem que parar várias cadeias produtivas, e nós já vamos lá, só como decorrência da própria pandemia, quase 9 milhões de empregos que foram ceifados, né? Juntando com todos aqueles que nós tínhamos. Então, o Brasil volta com ênfase, inclusive, para o mapa da fome. Tá? E tem consequências para a vida, para a saúde das pessoas. Então, é fundamental, né, a gente debater a saúde, o quanto que nós precisamos fortalecer o Sistema Único de Saúde. Tem tudo a ver com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nós tivemos uma luta importante em plena pandemia. Toda a sociedade brasileira se mobilizou, organizada, inclusive, pelos trabalhadores e trabalhadoras da área da educação, para a aprovação do novo Fundeb. Então, um avanço extraordinário, e que ajudou a pressionar para que o governo, em especial o Congresso, votasse o novo Fundeb. Mas agora não sabemos e não temos controle de como é que está a regulamentação. Então, é importante, como um tema que está colocado aqui hoje, para que a gente não pare a luta, a organização, porque nós vamos perder. A outra coisa que a gente quer dar ênfase aqui nesse debate
são as consequências que nós estamos assistindo aí nos últimos anos, depois da aprovação daquela emenda constitucional número 95, e que limitou os investimentos em todas as áreas sociais. Todos os investimentos na área de saúde, educação, de segurança, ciência e tecnologia, e que traz consequências gravíssimas que nós já estamos assistindo e que, portanto, compromete, inclusive, né, a gente atingir ou a gente buscar implementar, tá, o conjunto dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, todas aquelas cento e tantas metas que estão colocadas lá ficam cada vez mais distantes se a gente não enfrentar esse desafio e revogar essa emenda constitucional. E ela tem consequência, inclusive, que é importante que se debata, né, principalmente este ano, no processo das eleições municipais, porque ela implica em diminuir drasticamente, ela vem fazendo isso, já, diminuir drasticamente a remessa de recursos, entendeu? Para as prefeituras, e as prefeituras que têm um papel importante na implementação de um conjunto grande de políticas públicas que atende diretamente o cidadão. Os cidadãos eles não estão vendo lá no Estado, no âmbito federal. A relação deles é ali no município. Então, esse debate é fundamental. Então, acho que nós estamos aqui, entendeu? Bons temas para a gente debater e aprofundar, refletir, né, nesse dia global aqui de ação para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Não perder de vista agendas que estão aqui na ordem do dia. Por exemplo, nós precisamos batalhar e não deixar com que o governo reduza essa ajuda emergencial, quer reduzir pela metade. Os R$600, até pela inflação que tem dos alimentos, nesse período da pandemia, já vale R$450. E o governo quer diminuir para R$300 a ajuda emergencial. Então, isso é fundamental, porque isso reflete, entendeu? Principalmente para essas milhões de famílias que estão dependendo agora dessa ajuda emergencial e não conseguem ter trabalho e renda. Então, é fundamental a gente também ficar atento no debate da reforma tributária, porque se a gente quer atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, nós precisamos trabalhar na perspectiva de ter uma reforma tributária que seja justa, que seja solidária, que seja sustentável, tá? Porque, mais do que nunca, no debate global e em especial no Brasil, nós precisamos enfrentar para que os ricos, entendeu? As grandes rendas nesse país paguem impostos e paguem mais, e não seja tão injusto a forma como é cobrada os impostos nesse país. E como também a própria distribuição dos impostos. Tá? E a emenda constitucional, ela reflete isso. A emenda constitucional 95, ela reflete isso, que é onde você tira o dinheiro dos impostos de quem mais precisa, e em especial agora vai precisar muito mais como decorrência da pandemia, e acaba sobrando recursos para aqueles que menos precisam, principalmente do sistema financeiro. Então, eu quero aqui desejar um bom seminário para todos nós aqui, cumprimentar todas e todos que estão participando, entendeu, deste evento e dizer que é fundamental que aqueles que estão, depois do material que vai sair desse seminário, seja partilhado, compartilhado, porque a gente só vai conseguir atingir esses objetivos se os ODS se tornar tão popular, né, e não ser só de responsabilidade de ONGs, de parlamentares, do executivo ou de empresas, mas de se tornar popular para que todos tenham clareza e consciência de que nós precisamos lutar para a gente ter uma sociedade que seja justa, solidária, que seja inclusiva, né, e de respeito à vida, não só nossa, mas de todas as formas de vida. Bom seminário para todos nós. Obrigado. Muito bom, muito agradecida, deputado. Vou explicar um pouquinho como é que vai ser a dinâmica do que nós vamos pensar, como nós vamos nos organizar hoje, né? Nós vamos ter várias falas que vão aprofundar as questões em torno da implementação da Agenda ODS, dos esforços a serem necessários nessa década de ação da Agenda ODS, porque estamos em risco de não cumprir a agenda se a gente não ressignificar o significado da agenda para o país e os esforços que têm sido feitos, né? E dessa maneira a gente vai ter representantes da sociedade civil, de redes que implementam, que acompanham a implementação do ODS, né? Jornalistas, porque agora mais que nunca é importante que a gente possa refletir, né? E tomar ação
né, sobre toda essa disputa de sentidos, né, que a gente vem vivenciando, sobre as narrativas, né, disputar algumas narrativas, né, e o que é que tem, entender o que é que vira notícia, o que é que não vira, e o impacto disso, né, na implementação da Agenda ODS no Brasil. E, para isso, nós vamos nos organizar a partir de falas de 10 minutos. Não é o meu papel preferido, mas eu vou fazer esse papel de avisar vocês, né, as pessoas que vão estar contribuindo com as suas reflexões sobre acerca do tempo. É preciso que a gente se mantenha, né, nos 10 minutos. A gente já começou com um pequeno atraso, né, para que a gente não vá escalonando esse atraso, tá bom? Então, dessa maneira, a gente vai começar a nossa mesa 1, né, década de ação pelos ODS, né, e a gente vai começar com a participação de Alessandra Nilo, né, que é jornalista, coordenadora da Gestos e é co-facilitadora do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Bem-vinda, Alessandra. Bom dia, Viviana, bom dia a todos e todas que nos assistem. Quero saudar, em nome do deputado Nilton Tato, todos os representantes e as representantes do parlamento aqui presentes, e quero saudar, em seu nome, Viviana, todas as representações também da sociedade civil, e é muito importante estar hoje aqui com vocês, esse evento que a Frente Parlamentar dos ODS organiza para marcar esse 25 de setembro, que é um momento histórico em que a ONU nos convoca a pensar que faltam apenas 10 anos para alcançarmos os objetivos acordados para o desenvolvimento sustentável. E é importante lembrar que isso acontece no pior momento jamais vivido pela humanidade. E aqui realmente eu estou incluindo toda a humanidade, porque eu acredito que não houve nenhuma guerra mundial foi de fato tão global como essa guerra que hoje travamos, desta vez sim, em todos os países do mundo, em praticamente todas as pequenas províncias, povoados desse planeta, e que ao final do dia não representam números, como falou bem o deputado Nilton Tato, mas sim o fim da vida de pessoas, inclusive com a destruição de famílias inteiras. Nessa primavera de 2020, quando a gente inaugura essa década de ação, eu queria relembrar as palavras de Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, essa semana na abertura da 75ª Assembleia Geral. E ele disse que realmente essa década precisa ser uma década de ação de fato, porque mais palavras e discursos sem ação não farão mais sentido. Então, é bom lembrar que essa é uma jornada que nós precisamos construir e precisamos aproveitar para renovar nossas esperanças, mas que vai ser impossível fazer isso sem focarmos também nos desafios que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos nomear esses desafios, nós precisamos pactuar realmente que esses são desafios importantes e assim construir as alianças necessárias para enfrentar. Pensando um pouco do ponto de vista da América Latina, nós temos uma região absolutamente mergulhada, caracterizada por profundas desigualdades, que vive absolutamente sem sossego, né? E com essa situação que nós temos no Brasil hoje, de maior desigualdade, um país que não está mais contribuindo para construir igualdades, como vinha fazendo nas últimas 4 décadas, e que desde 2003 está mergulhado em profundos desarranjos socioeconômicos e ambientais, e que a partir de 2018 vem sistematicamente perdendo vidas por falhas em políticas públicas, sendo que nesse ano particular de 2019, devido a um alto grau de responsabilidade e descompromisso do governo federal em cuidar das pessoas, em cuidar do planeta, estabelecer parcerias que nos levem à paz e ao progresso, nós estamos entrando num processo de maiores desafios. E não é à toa que, se o Brasil não sair desse ciclo no qual entrou, nós teremos uma América Latina ainda mais desigual, também resultado dessas múltiplas crises que solapam a sociedade brasileira, nosso meio ambiente e, claro, certamente a América Latina, a região como um todo. Muito importante também lembrar essas mais de 140 mil, cerca de 140 mil vidas que já perdemos para a Covid-19. Enquanto nós falamos aqui, nós falamos de um país que já está
como também disse o deputado, de volta ao mapa da fome. O IBGE liberou recentemente esses dados, mostrando que desde 2018 nós estamos de volta ao mapa da fome. Estamos com menos recursos por causa da emenda constitucional 95 para todas as áreas sociais, inclusive com perdemos 20 bilhões só o ano passado para o SUS, mais de quase 20 também na área de educação, com a taxa de desemprego muito alta, um nível de informalidade em quase 41%. A gente vive uma situação muito dramática no país, né? Onde, além das questões que Viviana já contou no início, temos aí 77 milhões da população sem acesso ao saneamento básico, 72% das pessoas que são as mais pobres e as mais marginalizadas no país são pessoas negras ou pardas, entre elas a maioria de mulheres. A gente tem mais de 90 mil crianças fora da escola, redução absurda, muito grave na execução dos programas de violência contra as mulheres e meninas, de prevenção e apoio e cuidado à violência contra as mulheres e meninas, sendo que parte desse orçamento sequer foi totalmente utilizado, mesmo aprovado. O orçamento de 2019 não foi utilizado na sua grande maioria. Então, a situação realmente é muito grave. Enquanto nós falamos aqui, nós temos bosques, florestas que queimam, e que também nos indicam a necessidade de uma maior proximidade, inclusive, do Brasil com os nossos próprios vizinhos aqui, né, na América Latina, países como Equador, Colômbia, Peru, Venezuela, enfim, Bolívia, as Guianas, são parceiros estratégicos que o Brasil tem realmente deixado para trás, assim como vem deixando para trás os povos indígenas, uma população extremamente afetada, que trata com tanto amor e atenção e respeito os nossos bens públicos e comuns da humanidade, que vem nesse momento sofrendo não apenas pela tragédia da Covid-19, mas também com o maior acirramento das violências na busca da ocupação de seus territórios. Então, enquanto estamos aqui falando, o Pantanal já perdeu quase 23% de sua superfície para o fogo, e a quantidade de incêndios que já tivemos esse ano configura a maior destruição desde que nós começamos a monitorar a série histórica em 1999 em relação ao desmatamento e fogo nessas regiões. É muito grave a situação que nós vivemos. Então, uma outra questão que eu acho que é extremamente importante para nós refletirmos nessa década de ação é sobre que parcerias queremos construir, né? Então, nós temos um Brasil que mudou a estrutura, o formato das suas alianças nacionais e internacionais, com uma evidente perda de soberania frente aos Estados Unidos, com diminuição de recursos para a cooperação internacional, com maior perseguição e agravamento de criminalização de organizações não governamentais, de jornalistas, atentados a defensores e defensoras de direitos humanos e, no entanto, muito mais alianças público-privadas que são feitas de forma menos transparente, com menor regulação. E é claro que a gente também não pode deixar de comentar, é muito interessante porque justamente teremos a participação de Antônio Martins do Outras Palavras daqui a pouco. A gente não pode deixar de comentar também o nosso grande desafio, que é estar num país quase à beira de um apagão de dados, e um país que não trata mais e que não pauta mais as suas políticas públicas a partir das evidências científicas. É muito grave isso. Então, as soluções para esse problema, elas estão muitas nas recomendações produzidas pelo nosso relatório Luz, da sociedade civil, e nós esperamos que nessa nova década de ação as responsabilidades sejam reconhecidas. Elas precisam ser reconhecidas pelo poder público para que elas possam ser assumidas, inclusive compartilhadas com todos e todas nós. Então, a gente espera que, além de poder enfrentar a crise gerada pela Covid-19 e as múltiplas crises que já nos acometem, o governo federal se empenhe também para parar a criação de novas crises. E nós, da sociedade como um todo, precisamos parar de disputar narrativas sobre como nós chegamos a uma situação tão dramática e começar a agir.
Nesse sentido, as nossas recomendações são de um alinhamento nacional não com os Estados Unidos, mas com várias das recomendações da CEPAL, exigindo renda básica para as populações mais vulneráveis, como foi colocado aqui no começo. É importante manter essa renda dos R$600, pelo menos, financiamento para a saúde, para a educação pública, para a pesquisa, para o desenvolvimento, para a proteção social e contra as violências estruturais. É importante também que o Brasil comece a ter uma visão de longo prazo, mas uma visão baseada em direitos, com foco em soluções que nos levem ao desenvolvimento sustentável, assim como preconiza a Agenda 2030, que, aliás, é completamente alinhada à nossa Constituição Federal. Então, ao invés de novas políticas e mais ajustes fiscais, o Brasil, que nesse momento se propõe a ir na contramão, inclusive, do que recomendam organismos internacionais que durante muitos anos pautaram exatamente essas políticas de ajuste fiscal e que nesse momento dizem, não, essa não é a hora de ajuste fiscal, essa é a hora de investir nas pessoas, é a hora de proteger as pessoas e com isso, e só assim será possível resguardar um pouco da nossa economia. O que nós propomos do ponto de vista do GT, da Sociedade Civil para a Agenda 2030, é uma reforma tributária robusta para estabelecer estruturas de tributação progressiva que tenha várias cores, né? Ou seja, com perspectiva ambiental, com perspectiva de raça e de gênero. Propomos impostos sobre transações financeiras, impostos sobre riquezas, impostos seletivos e controles de capital para acabar com a elisão e a evasão fiscal, que eliminam recursos que são importantíssimos para erradicar a pobreza e a desigualdade. E, para concluir, nós precisamos fortalecer alianças com todos os setores progressistas do país e focar em resultados comuns. Nesse momento, inclusive, essa campanha municipal, a disputa dos territórios municipais será uma grande oportunidade para construir essas novas lideranças, reimaginar a vida nesses territórios, porque essa lição que 2020, que ainda não acabou, mas já nos deixa, ela é muito óbvia. O tempo da retórica e dos discursos vazios chegou ao fim. Esses próximos 10 anos, essa década de ação exige realmente ação urgente, porque palavras sem ações e mentiras repetidas à exaustão estão nos levando ao caos. E é muito bom, é muito importante que hoje aqui nessa mesa tão rica, nós possamos seguir aprofundando essa reflexão e fortalecendo laços com soluções que nos ajudem a chegar de forma muito mais sustentável em 2030. Então, que seja uma década de muita resiliência, de muito trabalho e muito mais solidariedade, mas também muito mais aguerrida, apesar de ser uma década de proposta de paz, mas que seja também aguerrida e enfática na construção de ações que tenham resultados. Nós não queremos mais palavras, queremos ações. Então, boa década de ação para todos e todas. Obrigada. Muito agradecida, Lê, muito inspiradora, né, a sua fala, trazendo elementos cirúrgicos, né, uma análise cirúrgica daquilo que temos vivenciado, né, e pensar, né, como é necessário que a gente avance não apenas na contenção da crise, as doenças, as enfermidades não são instituições democráticas, não atingem as pessoas da mesma forma, e o que temos visto com a quantidade de pessoas que têm morrido em função do coronavírus e a pressa em retomar atividades econômicas no momento de uma periferização da pandemia, dizendo para a gente que vidas podem morrer, que vidas não importam mais serem contadas, quando a gente tem uma desaceleração, né, da contagem, né, dos mortos, porque as vidas que agora morrem são as vidas que não moram na zona nobre, são as vidas que não são mais as vidas brancas, então essas podem ser deixadas morrer. Precisamos de ação, precisamos de parceria e meios de implementação. E eu acho que tudo isso tem muito a ver sobre o que é que a gente acaba acessando, né, o que é que adquire noção de importância ou não, como é que a gente pensa, né, naquilo que a sociedade se engaja ou não se engaja, o desinvestimento ou investimento em determinadas agendas. E eu acho que Antônio Martins, jornalista do Outras Palavras, do projeto Outras Palavras, criador de redes sociais, ativista, organizador do projeto Outras Palavras, né, pode trazer para a gente, né, um pouco dessa análise, dessa conjuntura nacional e internacional em torno da comunicação, do que é que ganha importância, do que é completamente apagado, né, e o que é que isso tem impactado a garantia do direito à informação, do acesso, e como é que a gente faz comunicação aqui no Brasil e o que é que ele recomenda para que a gente, de fato, tenha uma comunicação que nos ajude a avançar na implementação da Agenda ODS. Bem-vindo, Antônio.
Oi, muito obrigado, Viviane. Bom dia, Alessandra, bom dia, Laura. É uma satisfação, por outras palavras, participar desse esforço. Acompanhamos o trabalho, em especial da Gesto, desde a mobilização anterior, que eram os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. E, como jornalista, eu tenho a impressão, em primeiro lugar, que falta um grande esforço institucional, mas se as instituições não funcionarem, um grande esforço da própria sociedade civil para enraizar esse debate no Brasil, por 3 ou 4 questões essenciais que eu gostaria de falar muito rapidamente. Antes de entrar nessas questões, e a partir do que a Alessandra e o deputado Nilton Tato falaram, um abraço para o senhor também, deputado. Eu tenho a impressão que essa conscientização, essa ideia de estabelecer objetivos claros, objetivos sociais, é a antítese do que estamos vivendo hoje aqui no Brasil com a pandemia, com 140 mil mortos, que infelizmente podem chegar a 200 mil até o final do ano, por causa de uma atitude de negligência criminosa do governo federal. Nós ficamos sabendo, a partir de notícias vindas dos Estados Unidos, da mídia dos Estados Unidos nas últimas semanas, que tanto o presidente dos Estados Unidos, que foi igualmente negligente e criminoso, quanto o presidente brasileiro, que se reuniu com ele ainda em fevereiro, estavam conscientes, estavam informados, deram declarações ao jornalista. Trump deu declarações ao Bob Woodward, que agora escreveu um livro, e Trump se encontrou naqueles mesmos dias com Jair Bolsonaro, dizendo que a crise era grave, que a doença era mortal. E ao invés de informarem as sociedades, e ao invés de provocarem a mobilização das sociedades, eles iludiram as sociedades. Eles criaram a ilusão de que era apenas uma gripezinha e, em especial, negligenciaram os investimentos que seriam salvadores de vidas. E para uma comparação que eu acho que é importante, nós podemos ter 200 mil mortos. Esse número não pode virar estatística. Para que ele não vire estatística, basta a gente fazer uma comparação. Nós somos aterrados já há anos pelo número extraordinário, indecente, de assassinatos que existem no Brasil. Nosso país, talvez, é o país em números absolutos que tem mais assassinatos. Pois bem, e eles, como disse a Vivi, atingem principalmente os negros e os pobres. A Covid terá matado, ao final desse ano, 5 vezes mais pessoas do que matam os assassinatos. Ou seja, é 5 vezes mais fácil um brasileiro morrer de Covid do que morrer assassinado. E é tão grave já e tão discriminador o problema da violência e temos agora um problema que é de dimensão 5 vezes maior. Mas eu queria apontar aqueles 3 aspectos que me fazem, em outras palavras, ter tanto apreço pelos Objetivos de Desenvolvimento de 2030. Primeiro, é o fato de nós vivermos sob um processo relativamente novo na história da humanidade, que é uma globalização que teve consequências econômicas, políticas, geopolíticas profundas, mas que não foi, até o momento, governada democraticamente pelas sociedades. De repente, nos últimos 40 anos, a partir de interesses muito específicos de grandes grupos econômicos, surgiu uma esfera de poder
de decisão e de influência sobre a vida dos cidadãos, que é a esfera internacional. Até então, a esfera internacional tinha peso muito reduzido. Quem tinha a soberania sobre as decisões que influíam sobre as sociedades eram os Estados nacionais. Pois bem, surgiu uma esfera que está presente nas pandemias. As pandemias, quando a gente traçava no início a Covid, ela se expandiu exatamente no mesmo mapa, no mesmo traçado das grandes rotas de aviação. Justamente a existência de grandes fluxos humanos e de mercadorias é que fez com que uma pandemia, que normalmente as pandemias ficavam ao longo da história humana toda localizadas, fez com que ela se espalhasse tão rapidamente. Mas temos as crises financeiras, temos o aquecimento global, temos a destruição dos biomas. Tudo isso são fenômenos globais, são fenômenos em que pesam muito as decisões globais. E o que ocorre? Ocorre que, ao contrário do que existe nos Estados nacionais, onde, com todas as imperfeições, existe ainda uma esfera pública, instituições, democracia, eleições, eleição de parlamentos funcionando, judiciários funcionando, na esfera internacional nada disso foi criado. Então, é uma esfera que é cada vez mais poderosa, mas que é controlada, é colonizada por um punhado de grandes corporações. O que elas decidem? Quando elas decidem promover fuga de capitais de um determinado país, por exemplo, ninguém as controla, nenhuma lei. Quando elas decidem se deslocalizar de um país para outro e produzir grandes desastres ambientais, não há legislação internacional suficiente para evitar isso. Não existe um parlamento internacional. Existe a ONU, mas muito enfraquecida e com muita boa vontade, mas sem recursos. Existe a Organização Mundial de Saúde, o orçamento da Organização Mundial de Saúde, que tem sido tão importante durante essa pandemia, é um orçamento praticamente irrisório. Então, é preciso estabelecer mecanismos de democracia nessa esfera nova internacional. É preciso estabelecer uma institucionalidade democrática. E os objetivos de desenvolvimento sustentáveis começam a fazer isso. Por quê? Porque eles estabelecem planos, eles estabelecem horizontes comuns, coletivos, projetos, ideias a partir das quais é possível exigir mobilização dos estados. Infelizmente, eles deveriam e deverão no futuro ser acompanhados também de mecanismos que garantam a sua consecução. Mecanismos, por exemplo, de transferência de renda e de riqueza para evitar que tenhamos tanta desigualdade. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo está muito associado a esse primeiro, é que está em vigor ainda e é muito associada à ideia do neoliberalismo, a ideia de que as sociedades não são mais sujeitas do seu futuro, não são mais sujeitas da sua história, que a forma mais eficiente de organizar a vida social são os mercados. E os mercados promovem desigualdade e promovem devastação quando eles não são controlados pela força consciente da sociedade. Os objetivos de desenvolvimento social estabelecem, ao fixar metas, que a sociedade tem que ter voz ativa, tem que refletir. E a terceira questão, eu acho que diz muito respeito ao nosso país, diz respeito ao que a Alessandra e Newton falaram, sobre o fato de nós estarmos com um orçamento completamente engessado pela Emenda Constitucional 95, é que talvez esses objetivos de desenvolvimento sustentável, se nós nos mobilizarmos, sociedade civil, imprensa, eles possam desencadear um debate sobre o déficit social e ambiental no Brasil, um debate mais amplo, porque esse conjunto
que já é rico de metas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O mais interessante é que ele seja acompanhado em todos os países, mas em especial no nosso, de uma tradução em termos de objetivos concretos, que não podem estar, evidentemente, num projeto global, mas que tem a ver com a nossa realidade concreta. Então, eu fico imaginando, por exemplo, objetivos. Nilton falou, ao final de suas palavras, o Estado brasileiro tem usado enormes recursos em favor do grande capital financeiro, principalmente nessa crise. Esses recursos que poderão vir de reforma tributária, como disse a Alessandra, mas poderão vir de mecanismos monetários mesmo. Eles poderiam... A sociedade precisa discutir medidas como, por exemplo, a transformação urbanística das periferias brasileiras, a revolução nos transportes públicos, a garantia da revitalização do SUS, tão valorizado agora, a transformação da educação pública para que a educação de excelência seja educação pública, para que o filho do pobre estude na melhor escola, a garantia de despoluição dos rios do Brasil, a garantia de saneamento para o conjunto da população brasileira, que não vai ser assegurada pelo investimento privado que visa o lucro e, portanto, não atende às populações que não podem pagar, mas precisa ser assegurado pelo Estado. Então, eu vejo a possibilidade da gente desdobrar essas metas já importantíssimas dos Objetivos do Desenvolvimento Social, dos Objetivos de 2030, num conjunto de metas específicas para a realidade brasileira. Eu acho que é algo que nós estamos precisando muito, inclusive para resgatar a democracia. A democracia, que é tão atacada, ela precisa ser, num certo sentido, reinventada. E nós precisamos criar mecanismos, inclusive, que juntem a representação com formas de participação direta, de orçamentos participativos, de construção de metas, de acompanhamento de metas. Nós vivemos num mundo e numa conjuntura muito decisiva. Nós estamos sendo ameaçados, conquistas civilizatórias, direitos e democracia estão sendo ameaçados. Mas estão surgindo também, em todo o mundo, ações e movimentos que levam em conta essa situação de crise, a crise pandêmica, a crise ambiental, a própria crise civilizatória, para ir adiante, para construir novas relações sociais, novas relações geopolíticas e, dentro de cada país, relações que garantam os direitos à democracia. Eu acho que os Objetivos 2030 têm um papel essencial em conseguir tudo isso. Obrigado, gente. Obrigada, Antônio. Excelente reflexão. Poderíamos ficar aqui escutando por horas. Acho que é muito contundente, né, quando a gente pensa os nossos desafios em torno da territorialização dessa agenda. Né? Temos um espaço de oportunidade, né, com o processo das eleições municipais, com a construção dos PPAs e também das LOAs, né, de que maneira a gente consegue oportunizar, né, que o conjunto da sociedade civil se instrumentalize acerca dos indicadores e metas da Agenda ODS, para que isso possa fomentar a construção dos planos plurianuais e também de um orçamento. A gente tem visto que uma forma muito eficiente de tentativa de silenciamento da sociedade civil é colocar no plano, mas não colocar no orçamento, o que, de certa forma, não significa nada. Então, eu acho que a gente tem aí, na perspectiva da década de ação, mas pensando também no processo de territorialização, um desafio que é de, nesse prazo, até a construção dos PPAs municipais, que a gente consiga, de fato, né, transferir esse conhecimento para o máximo possível de organizações da sociedade civil que possam fazer esse processo de incidência política e, de fato, instrumentalizar também mandatos comprometidos com a democracia para o acompanhamento e controle social. Muito agradecida, Antônio, mais uma vez, pela tua participação.
A gente sabe da tua demanda de se deslocar para outros compromissos, então, por favor, fique à vontade. A gente segue com Patrícia Menezes, da Rede ODS, é cofundadora da Rede ODS Brasil, articuladora das agendas de desenvolvimento da ONU na Prefeitura de Barcarena, no Pará, e representante da Prefeitura em Brasília, né? Diretora de Orçamento, Educação e Descentralização da Gestão Ambiental na Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Governo do Estado do Pará, de março de 2020 até o momento. Então, Patrícia, muito bem-vinda e estamos ansiosos pelas suas reflexões. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, quero, em nome do deputado Nilton Tato, parabenizar a Frente Parlamentar e o GT Agenda 2030 por esse importante debate na data de hoje, em que a Agenda 2030 completa 5 anos. E já me sinto contemplada nas falas anteriores na minha, então vou ser breve na minha intervenção, pegar o gancho da fala da Viviane para destacar a importância da institucionalização da Agenda 2030, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Esse é um debate extremamente importante, principalmente agora, nesse período que nós estamos de eleições 2020. É essencial que os candidatos às prefeituras e às câmaras municipais incorporem a Agenda 2030 em seus compromissos de campanha. Essa é uma estratégia que tem dado certo. Há diversos exemplos no mundo inteiro de governos subnacionais e de parlamentos que têm adotado essa estratégia de institucionalização. Esse, inclusive, é um dos principais eixos de atuação da Rede ODS Brasil, é a sensibilização e a capacitação do setor público para a institucionalização dessa agenda, inclusive nas eleições anteriores, em 2018. A Rede ODS Brasil, em parceria com o Sistema ONU, nós fizemos a tradução de 2 publicações para o português, um manual para os parlamentos e o outro um guia para o alinhamento dos programas de governo no Poder Executivo, para que os candidatos possam cada vez mais conhecer essa agenda e incorporá-las nas suas propostas de governo. Porque a agenda, a consecução das 169 metas da agenda, ela depende não só do engajamento de todos os segmentos da sociedade, na elaboração e na discussão das estratégias para enfrentarmos os grandes desafios globais que todos nós estamos vivenciando, mas esses desafios, eles precisam de políticas públicas e legislações adequadas. Eles precisam de uma correta destinação dos orçamentos públicos para que essas políticas públicas e essas legislações possam ser tiradas do papel. Então, esse tem sido o nosso foco dentro da Rede ODS. Queria aproveitar, já que foi comentado aqui antes de mim, a importância, né, do alinhamento de planos plurianuais, da lei orçamentária, para dar como exemplo a Prefeitura de Barcarena, desde 2013, ainda na época dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, começou a desenvolver essa prática de institucionalização das agendas, incorporando no plano plurianual, na lei orçamentária, tanto na lei de diretrizes orçamentárias quanto na lei orçamentária anual, a LDO e a LOA, incorporando no currículo escolar, no plano diretor de desenvolvimento urbano, ou seja, em todos os instrumentos de planejamento e gestão. Hoje, já temos alguns outros municípios no Brasil que estão avançando nesse processo de institucionalização, alguns governos estaduais também, como, por exemplo, o governo do Maranhão, já está bastante avançado nesse sentido da institucionalização da agenda. Um grande desafio nesse processo no âmbito dos governos subnacionais é o acompanhamento de progresso da agenda, uma vez que, devido a uma falta de governança nacional da implementação da agenda, muito em decorrência da extinção da Comissão Nacional dos ODS no passado, pelo decreto do revogaço. Então, há uma grande dificuldade dos governos subnacionais que estão institucionalizando a agenda realizarem esse acompanhamento de progresso. E o governo do Maranhão
ele tem avançado nesse sentido, na criação de um sistema de indicadores alinhados aos ODS para fazer esse acompanhamento. Quero registrar que ontem ocorreu um evento especial no âmbito da Assembleia Geral da ONU, em que foram apresentadas diversas experiências de governos subnacionais que estão adotando os ODS, seus instrumentos de planejamento. Inclusive, do Brasil foram convidados o governo do estado do Pará e a prefeitura de São Paulo para apresentarem como estão alinhando seus instrumentos de planejamento. Ontem, inclusive, o governo do estado do Pará apresentou o seu primeiro relatório local voluntário sobre a institucionalização da Agenda 2030, em que relata a metodologia utilizada para o alinhamento do PTA, da LDO, da LOA, a essa agenda e como estamos agora trabalhando para desenvolver esse sistema de monitoramento das metas que devemos cumprir para que todos nós possamos ter um Estado mais desenvolvido, promovendo o desenvolvimento sustentável com a floresta em pé e reduzindo as desigualdades sociais. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa, da importância de outros governos do Estado, outras prefeituras, deputados estaduais, federais, vereadores, incorporarem essa agenda para que todos nós possamos juntos, envolvendo a sociedade, como o Antônio bem destacou, debater políticas públicas e legislações da forma mais participativa possível para que possamos juntos enfrentar todos esses desafios globais em prol não só do nosso planeta, mas também da nossa própria subsistência, porque se continuarmos assim degradando o meio ambiente e esgotando os nossos recursos naturais dessa forma, nós teremos a primeira espécie que habitou esse planeta que causaremos a nossa própria extinção. Então, muito obrigada a todos e a todas. Desejo a todos um bom evento e bom dia. Muito agradecida, Patrícia. É uma fala muito potente, no sentido da gente ver que é possível. Eu acredito que o maior desafio em torno da implementação da Agenda ODS no Brasil, nos últimos anos, tem sido a gente lutar contra essa possibilidade de que estaríamos falando de uma coisa inventada, de uma coisa internacionalista que não teria a ver com o contexto do Brasil. E a experiência de vocês, a tua experiência mostra que isso é uma falácia, né? Que nós estamos falando exatamente, né, de uma agenda possível, né, de que quando a gente tem a compreensão da agenda e o compromisso, né, com definitivamente não deixar nenhuma vida para trás, a gente consegue reorientar os processos de planejamento, de monitoramento, de implementação das políticas, de modo que esse seja o nosso guia. Acho que não é à toa, né, que a gente consegue perceber o avanço, né, da implementação a partir das ações lideradas por vocês. Existe aí uma total compreensão da agenda e crença na possibilidade de sua implementação, como também um compromisso, né, com a construção de justiça social no nosso país. E acho que é importante dizer que o contrário disso, né, a falta de comprometimento com justiça social que, de fato, faz com que a gente crie empatia pela agenda e, de fato, crie, né, mecanismos capazes de barrar a sua implementação. A gente está falando de um modelo de desenvolvimento e de um modelo de sociedade que é diferente daquele modelo hegemônico, né, que vai dragando vidas, né, durante sua implementação. Né? Muito agradecida, Patrícia. Eu queria só acrescentar, né, fechar ressaltando que o que se precisa compreender, na verdade, é que essa é uma agenda de Estado, e não uma agenda de governo. A partir do momento que os políticos, independente do poder legislativo ou executivo, e independente da esfera municipal, estadual, federal, compreenderem isso, de que esta é uma agenda de Estado e não de governo, aí sim nós vamos conseguir avançar na efetiva implementação da Agenda 2030 no Brasil. Muito obrigada. Excelente, Patrícia, excelente. Agradecemos e vamos seguir para a nossa segunda mesa. A gente vai pensar nos ODS 3 e 4 e vamos começar com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4. Vamos pensar a educação de qualidade, né? Como garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade, equitativa e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas as pessoas. Né, para começar essa discussão, a gente convida Gabriel Moraes, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
assessor de projetos da campanha e vem mobilizando, né, em todo o país, em todo o território nacional, as discussões em torno da educação de qualidade. Gabriel, que bom estar com você aqui, bem-vindo. Oi, Viviana, e demais colegas, bom dia a todas e todos. É um prazer para mim participar aqui dessa mesa em nome da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. E eu gostaria também de saudar os colegas de mesa, o deputado Pedro Pizai, a Mônica da CT e o deputado Alexandre Padilha, que eu acho que deve vir depois. Bem, falando sobre o ODS 4 no Brasil, nós produzimos, né, e lançamos esse ano o relatório Luz do GT, e o capítulo do ODS 4 foi construído colaborativamente entre a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Ação Educativa, GLE10, Instituto da Mulher Negra, o IDDH, Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos, e o INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. E o que nós podemos falar sobre o avanço do ODS 4, da Agenda 2030, é que ele passa muito, ele é muito importante, a transversalidade dele, porque ele passa muito pela política pública que nós entendemos como a principal do país em nível de educação, que é o Plano Nacional de Educação, a lei criada em 2014, que é o Plano Nacional de Educação vigente hoje, que é o 2014 e 2024. Nós entendemos que é a principal política pública educacional do país e que só com o avanço do Plano Nacional de Educação é que, consequentemente, a gente consegue avançar com o cumprimento do ODS 4. Quando nós falamos do Plano Nacional de Educação, a gente percebe que ele tem sido, nos últimos anos, praticamente escanteado, colocado de lado, e que a emenda 95, a partir do momento da sua promulgação, veio para prejudicar e muito a implementação do plano. Das 20 metas que o Plano Nacional de Educação tem previstas para até o final de 2024, apenas 4 delas apresentam algum avanço e foram parcialmente cumpridas até 2019. E dessas 4 que foram cumpridas até aqui, a gente percebe que foram num ritmo menor do que o esperado, menor do que o ritmo que poderia, então a gente acredita que é um progresso ainda insuficiente. E das outras 16, ou elas estão com indicadores estagnados, ou houveram retrocessos. Como existe essa relação direta entre o Plano Nacional de Educação e o ODS 4, a gente entende que se o plano não tem sido cumprido, o avanço do ODS 4 também tem sido prejudicado e muito no Brasil. Das 10 metas que a agenda coloca, apenas 4 nós consideramos que há um progresso insuficiente, na verdade, há um progresso mais insuficiente. 2 delas estão estagnadas e outras 4 apresentam retrocessos. Sem contar que nós temos dificuldades em algumas em coletar dados. Por exemplo, a meta 4.2 de desenvolvimento da primeira infância, na primeira infância, e a meta 4.5 de eliminação das disparidades de gênero na educação, não possuem dados. E o caderno DS do IPEA, lançado no ano passado, diz, além de dizer que não possuem, não há um indicador possível de mensuração dessas metas, que também não há nenhuma perspectiva, nenhuma previsão de lançamento de algo assim pelo governo. Numa passada muito rápida pelas metas, né, pelas 10 metas do ODS 4, a gente percebe que existe um certo progresso, por exemplo, na universalização do ensino, o ensino fundamental, por exemplo. Hoje a gente tem 98,1% da população de 6 a 14 anos frequentando escola, frequentando ou concluído o ensino fundamental. Só que, se a meta é a universalização, a gente ainda tem uma porcentagem, mesmo que pequena, de crianças fora da escola, que acaba significando uma população aí de pelo menos 500 mil estudantes que ou estão fora da escola ou estão em uma etapa educacional atrasada em relação à sua idade. Também existe um certo progresso na universalização da educação infantil, mas, como eu falei, a gente consegue perceber que existem, por exemplo, 93,8% das crianças de 4 a 5 anos frequentam creches e escolas.
mas apenas 35,7% das crianças de 0 a 3 também frequentam. No quesito desenvolvimento da qualidade na primeira infância, aquilo que eu falei, a gente não tem como mensurar hoje, não existem indicadores que mostrem o avanço dessa meta. Uma meta que apresenta um grande problema para a gente é a 4.4, que fala sobre o aumento do número de jovens e adultos que adquiram conhecimentos relevantes, educação profissional e tudo mais. Essa meta a gente percebe um grave retrocesso, por exemplo, porque desde a extinção da SECAD no início do ano passado, que prejudicou bastante a educação de jovens e adultos, e que esse tem sido um programa que tem sido prejudicado bastante em nível orçamentário. A execução de orçamento de educação de jovens e adultos, ela foi reduzida de 1,17 bilhão em 2013 para 2,46 milhões em 2019. Então, é uma queda brusca. Sobre a questão da alfabetização também de jovens e adultos, a gente tem um problema, houve um aumento do analfabetismo funcional no Brasil. Essa era uma meta que o Plano Nacional coloca, a meta 9, de que seja reduzida o analfabetismo, ele seja reduzido, e, na verdade, ele aumentou de 27% para 29% entre 2012 e 2018. Isso é um problema. E também a gente apresenta que existe um grave retrocesso no sentido da educação em direitos humanos e também na educação para o desenvolvimento sustentável, como, por exemplo, a extinção da SECAD também e a desvinculação do Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos do MEC, absorvido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Mesmo que existam todas essas questões, a gente percebe alguns progressos, sim, mas, como eu falei, a gente percebe também algumas dificuldades, alguns retrocessos e que estão diretamente ligados, por exemplo, à questão do financiamento da educação e à questão da emenda constitucional 95 e como ela prejudica o orçamento federal da educação. A gente percebe que houve uma redução significativa, por exemplo, de 2018 para 2019, onde o orçamento federal de educação passou de 122 bilhões de reais para 107 bilhões de reais. Então, houve uma queda, sem contar que um dado que a gente tem é que, devido às políticas de austeridade que vêm sendo implementadas desde 2016, a gente percebe que a educação perdeu 99,5 bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos em educação e não estão por causa dessas políticas de austeridade. Uma outra questão muito importante é que as metas do ODS 4, não existe um recorte específico de raça para essas metas, só que é muito importante, a gente não pode deixar de dizer e deixar de vincular a educação com recorte de raça, porque existe uma disparidade racial muito grande na educação brasileira, e a gente consegue perceber isso, por exemplo, em como a população branca é uma maioria na educação infantil, nas creches e escolas do ensino infantil no Brasil, enquanto a população preta ou parda é uma maioria de 83,8%, por exemplo, dos alunos na educação de jovens e adultos. E existe uma diferença de 15 pontos percentuais entre a população branca e a população preta ou parda que tem o ensino médio completo. Então, existe uma diferença grande que é ainda mais aprofundada quando a gente separa o recorte de gênero e raça. Um homem branco e uma mulher negra, existe uma disparidade ainda maior no nível de conclusão do ensino médio, por exemplo. Então, essa é uma questão que não pode ser deixada de lado e não pode passar. Concluindo aqui a minha fala sobre isso, a gente entende, então, que a emenda 95 é um grande problema, porque ela tem causado o escanteamento do Plano Nacional de Educação, que, consequentemente, então, traz essa dificuldade de progresso no cumprimento da agenda do ODS 4 no Brasil.
como recomendações que a gente apresenta no relatório, que a gente acha muito importante, lógico que a primeira delas é a revogação da emenda, para que a gente garanta o financiamento adequado da educação. A gente também tem outras questões como que criem indicadores que mensurem a qualidade na primeira infância, por exemplo, que mensurem essas disparidades de gênero na educação também, é importante que sejam criados. Recomendação de reconstituição da política de educação de jovens e adultos, que, como eu falei, tem sido também escanteada e com uma redução drástica dos recursos. E uma recomendação que a gente acabou fazendo no relatório, por exemplo, felizmente a gente pode dizer que foi, que aconteceu, é que nós nós recomendávamos a aprovação do novo Fundeb no Congresso Nacional. O novo Fundeb foi aprovado agora aí no último mês, no final de agosto. Então, essa é uma grande vitória da sociedade brasileira, da educação pública brasileira, e a gente percebe que isso sim pode representar um verdadeiro progresso para o avanço da educação no Brasil, para o avanço do DS4, desde que, claro, que o Fundeb seja regulamentado de uma maneira onde garanta o custo aluno qualidade, por exemplo, que é um mecanismo criado pela sociedade civil e uma bandeira que a Campanha Nacional pelo Direito à Educação carrega, para que a educação seja garantida, assim, o direito à educação seja garantido para todas e todos como um bem público, e que as ameaças que existam, principalmente essas ameaças de austeridade, de redução de orçamento e também do avanço do setor privado na educação, que é uma ameaça muito grande hoje, sejam sim retrocedidos e a gente consiga avançar, então, com o avanço da educação pública, gratuita e de qualidade. Essa é a minha fala, agradeço aqui a oportunidade de participar junto com vocês, muito obrigado, é isso. Gabriel, muito agradecida. É sempre muito importante a gente perceber, né, todos esses cruzamentos das questões de raça, de classe, de gênero, né, em torno do acesso ao direito à educação no Brasil, né? Um dado do relatório Luz que sempre me deixa muito impactada é saber que, embora a população negra seja mais da metade da população no Brasil, né, mais da metade das vagas de creche estão ocupadas por crianças brancas, né? No entanto, 88% das matrículas na educação de jovens e adultos são matrículas de jovens e adultos negros, né? Então, a gente mostra que a falta de acesso no começo da vida vai impactar, né, toda uma trajetória educacional. E acho que a gente ainda tem muitos desafios, né, em torno de trazer o impacto dessas questões de raça, de classe, de gênero, de orientação sexual, de identidade de gênero, perceber como a gente ainda tem dinâmicas de não preparação, né, da educação pública de qualidade, né, para lidar com a diversidade de alunas e alunos e promover, de fato, o direito à educação de todas as meninas e todos os meninos, né, independente de sua raça, de sua classe e de sua identidade de gênero. Acho que ficam provocações muito potentes. Reitero, né, que a gente tem um cenário de muitas possibilidades com as eleições municipais, que a gente seja capaz de disseminar, né, todas essas informações para a construção dos PPAs municipais e que a gente possa, de fato, né, exercer o controle social, seja a partir, né, da instrumentalização dos mandatos, seja a partir, né, do processo de simplesmente a gente engajar a sociedade civil na luta pelo direito à educação pública de qualidade, que segue sendo um desafio, né, num país que mercantiliza vidas, que dirá a política pública de educação. Mas muito agradecida, Gabriel. A gente segue na nossa discussão, né? Vamos seguir agora com a participação do deputado Pedro Ksai, que é professor e presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Plano Nacional de Educação. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Viviana, Santiago, que alegria partilhar com o Gabriel, que a campanha tem tido um papel estratégico para pensar as políticas educacionais brasileiras, com tantas entidades, cumprimentar o Newton Tato pelo convite, e como presidente da Frente Parlamentar do Congresso Nacional em defesa da implementação do Plano Nacional de Educação, que fizemos este ano um grande evento de uma semana em defesa da educação pública brasileira e em defesa da ciência, onde teve uma ampla participação e mobilização do Brasil. Agora estamos fazendo semanas estaduais em defesa da educação pública e da ciência, onde estamos mobilizando entidades
de todas as dimensões que discutem educação e ciência, para que a gente consiga manter na pauta e na agenda o Plano Nacional de Educação, os planos estaduais e os planos municipais. Fiscalizar, monitorar. Então, acho que essa é a primeira observação que eu queria fazer, e não é possível os objetivos da ODS serem atendidos, no caso subnacional do território brasileiro, se não cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. Não tem compatibilidade se não caminhar nesta direção. Portanto, é o nosso catecismo, né? A nossa carteirinha que tinha que todos os professores, as entidades, os estudantes, andar embaixo do braço para os prefeitos, para os governadores, para o governo federal e para entidades da sociedade civil organizada, dizer: vamos cumprir as metas da educação para atender as metas 2030 da ODS. Primeiro ponto. Segundo, não posso deixar de destacar que numa conjuntura tão adversa de desmonte das políticas educacionais brasileiras, da ciência, da pesquisa, a conquista da mobilização da sociedade, uma vez que foi emenda constitucional que não dependeu nem de sanção, nem de veto do presidente da República, o Fundeb e o novo Fundeb, que em plena conjuntura de corte orçamentário, nós conseguimos ampliar a contribuição e a complementação da União de 10% para 23% no país nos próximos 6 anos. Portanto, tem que destacar e manter para a educação pública, para a escola pública, o financiamento educacional, manter para os profissionais da educação um mínimo de 70%, porque se disputou dentro do Congresso Nacional essas pautas. Então, destaco, junto com o Gabriel, uma conquista da sociedade civil, e depois do golpe à democracia em 2016, o dia da votação do Fundeb foi o dia de maior mobilização brasileira, com 700 mil brasileiros em tempo real pressionando e acompanhando a votação. Terceiro lugar, tenho plena concordância. Eu sou proponente, inclusive, da revogação da emenda constitucional 95, junto com o deputado Reginaldo Lopes, junto com tantos outros deputados e de muitas iniciativas para revogar a emenda constitucional 95, na amplitude toda dela ou parcialmente, como a PEC 337, que propõe a revogação da área da educação, da saúde e da segurança pública. São 3 áreas estratégicas que movimentam a maior parte dos servidores públicos dos municípios, dos estados e da própria União. Então, esse debate da revogação da emenda constitucional 95 é um debate que deve nos unir a todos para cumprir as metas do PNE, para cumprir as metas para até 2030 da Agenda 4, do Objetivo 4, porque senão a gente faz um debate parcial, porque a própria orçamento que nós vamos votar para 2021, vamos manter dentro das metas fiscais da emenda constitucional 95, já tem corte de 2 bilhões para o próximo ano. Fizemos a grande mobilização na semana passada para retomar o orçamento de 2021. Ou seja, as metas do PNE, as metas 2030, do Objetivo 4, não vão ser atingidas se nós não enfrentar o debate do orçamento nacional. E, em último lugar, e não quero me estender aqui, o debate local, e acho que a Viviana foi muito feliz em 2 momentos destas falas, a importância do conjunto da ODS, mas também especificamente da educação, o debate local de aproveitar este ano nas eleições municipais e colocar a agenda no debate político. Porque se as instituições incorporarem nessa agenda através dos seus agentes do debate democrático, é fundamental, e a própria sociedade. Se a sociedade não incorporar esta agenda, a sociedade não pressiona, a sociedade não exige dos agentes públicos, tanto do âmbito municipal, quanto estadual, quanto nacional. E eu quero dizer, eu coordenei o programa de governo das eleições de 2020 na minha cidade, chamada Chapecó, que está lá
as metas da ODS. Estão lá o debate também, para que a gente coloque no horizonte, na agenda do debate local, também esta agenda de médio e longo prazo para o mundo e para nós, para o Brasil, e para um espaço local, que é o espaço municipal. Então, eu quero dizer que temos muitas lutas para lutar, muita mobilização para colocar, tanto no âmbito mundial, de uma nova economia, de um debate que é fundamental, discutir uma nova economia mundial, novas bases de um ambiental, e eu acho que nós, de um lado, das denúncias do que está acontecendo nesse país, nós estamos sendo profundamente derrotados no Brasil, e se nós não articularmos mundialmente, nós vamos continuar com profundas derrotas no Brasil. As metas, que está há 5 anos já, se nós pegarmos os 5 anos, na área ambiental, nós estamos a cada ano sendo profundamente derrotados. É profunda derrota. Não é pouco imaginar 20% do Pantanal queimado em 2020. É uma coisa criminosa, de lesa pátria, é um genocídio ambiental. É um genocídio ambiental, porque todo esse macrosistema do Pantanal, do Cerrado, é um macrosistema de seres vivos que estão sendo dizimados, destruídos. E, portanto, é o planeta que está sendo comprometido. Portanto, o mundo tem que se voltar para uma indignação ética e política do que está acontecendo no Brasil. Sozinhos, nós não vamos derrotar esta agenda em curso nesse país, com o ministro Salles, que faz uma ofensiva criminosa, dizendo que índio que está destruindo o nosso meio ambiente. Portanto, se nós não colocarmos as comunidades tradicionais, o nosso povo do dia a dia, junto com as entidades e internacionalizar na nova economia, internacionalizar no debate ambiental, nós internamente nós continuaremos sendo derrotados. Por isso que o desafio é grande, enorme, mas necessário. Não tem outro caminho. Parabéns a todos vocês, parabéns a essa construção coletiva de construir um outro Brasil e um outro mundo, que é possível e é necessário. Um grande abraço. Muito agradecida, deputado. É sempre bom ser relembradas, né, de que as políticas elas precisam estar articuladas, de que se a gente não leva em conta, né, o Plano Nacional de Educação, é muito difícil, né, que a gente avance nos níveis municipais, e o contrário também, né, que a gente não perca de vista a especificidade de cada município, de cada pequeno município em especial, e que seja por todos esses municípios, né, o nosso fazer educação. Também destaco a relevância de a gente pensar de que é uma agenda que está em curso, destituir os espaços da educação, dificultar a implementação de uma boa política, de uma política pública de qualidade, que promova o acesso de todas as pessoas, é intencional. É a construção de um projeto de sociedade que esteve paralisado pelos últimos anos, mas que vem sendo retomado com muita força. Um projeto de sociedade excludente que transforma a educação em produto e que só aquelas e aqueles que podem comprá-la e comprar esse produto devem acessar, né? É um projeto racista, é um projeto capacitista, é um projeto profundamente heteronormativo, heterofóbico, né? E essa é a escola que está sendo disputada, né, com uma escola da esperança, com uma escola de uma pedagogia da liberdade, de uma pedagogia da libertação, de uma pedagogia da esperança. Então, que a gente siga se articulando, porque é a escola do fundamento do direito humano, essa escola que vem sendo a nossa luta em torno da educação, da implementação de um Plano Nacional de Educação, né, com custo aluno qualidade, né? Que a gente não esqueça que se a gente não pensa na perspectiva de orçamento, a gente vai continuar apenas em espaços de reflexão. Então, a gente segue no nosso processo, pensando especificamente agora o ODS 3, a gente vai voltar, né, para o ODS 3 e a gente vai pensar, né, a partir da participação de Mônica Andrés, da ACT e do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. Mônica é psicóloga, também é mestre em psicologia pela USP e é diretora executiva da ACT Promoção de Saúde. Bem-vinda. Obrigada, Viviana. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês nessa data que é tão especial, né? 5 anos de lançamento da Agenda 2030, uma agenda com potencial
de transformar nosso mundo, né, com o objetivo de incluir todas as pessoas, de não deixar ninguém para trás, e que, infelizmente, a gente tem nas mãos essa oportunidade e não consegue avançar da forma necessária, né? Então, o que nós estamos vendo hoje é, lamentavelmente, uma disputa, né, ideológica, política, e um distanciamento daquilo que é o princípio básico da Agenda 2030, que é promover, sim, a inclusão, promover a possibilidade de que todas as pessoas tenham seus potenciais realizados, das gerações presentes e futuras. Então, eu acho que é muito importante que a gente esteja aqui e que outras pessoas possam conhecer a agenda e participar desse desafio que é a sua implementação, né? Quem conhece a agenda não consegue criticá-la, né? Acho que os princípios que ali estão é o que a gente deseja para todo mundo. Bem, eu represento aqui a CT, Promoção da Saúde, que é uma organização não governamental, que foi fundada em 2006, para promover políticas públicas, na época, mais relacionadas ao controle do tabagismo, e depois com uma expansão para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. Depois eu vou falar um pouquinho mais disso, mas são as doenças que mais matam hoje no Brasil e no mundo, tá? Nós atuamos junto ao GT Agenda 2030, né, porque acreditamos nos princípios dessa agenda, e também contribuímos para a elaboração do relatório Luz e, mais especificamente, também ao capítulo que se refere ao ODS 3, né, que diz respeito a assegurar uma vida saudável a todos e todas, em todas as idades, assegurando também o bem-estar das pessoas. Então, nesta avaliação, né, especialmente agora, que foi feita em 2020, se observou que das 13 metas associadas ao ODS 3, apenas 3 tiveram um progresso satisfatório. Ou seja, a maior parte delas, né, 10 outras metas, a gente observou retrocesso, estagnação ou ameaça de retrocesso, o que é bastante grave. Entre essas que estão ameaçadas ou que sofreram retrocesso, a gente tem a questão da cobertura, acesso à cobertura universal de saúde, o investimento em pesquisas, em desenvolvimento, por exemplo, de vacinas, e também prevenção de riscos globais, né? Como a questão que a gente viu agora em relação à pandemia. Então, veja, são áreas que acabam impactando diretamente também no problema que nós vivemos esse ano em relação à pandemia do novo coronavírus e Covid-19. A gente tem, além disso, né, desse cenário dos indicadores de saúde, tivemos aí a Emenda Constitucional 95, a famosa teto dos gastos, que também, como foi dito anteriormente, né, acarretou uma perda significativa para o Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, só em 2019 se estima que foram 20 bilhões perdidos de investimento no Sistema Único de Saúde. Então, é nesse cenário que o Brasil acabou enfrentando a pandemia, né? Então, um cenário já de alguns retrocessos, estagnações em relação à área da saúde e um subfinanciamento e um desfinanciamento a partir da emenda do teto de gastos, né? Então, nas recomendações que são feitas em relação ao ODS 3, e não só em relação ao ODS 3, né? Nós ouvimos agora o Gabriel falando da questão do ODS 4, e em todo o relatório é mencionada a importância da revogação da Emenda Constitucional 95 nesse sentido, para que a gente possa garantir o financiamento em áreas essenciais e possa garantir também que a gente esteja cumprindo o artigo 196 da Constituição, né? No caso de garantir saúde como um direito a todas as pessoas e um dever do Estado. Então, isso acho que são duas coisas importantes, não só a gente garantir o financiamento do SUS, mas também garantir que o papel do Estado seja adequadamente assumido nesse aspecto. E eu acho que é uma responsabilidade nossa, de quem está aqui hoje, que está conseguindo sobreviver a essa pandemia, lutar
e pelo fortalecimento do SUS. Nós vimos a importância dele. Acho que a população toda do Brasil viu, nesse período, a importância do SUS, de ter um sistema único de saúde com os princípios que ele tem, de universalidade, integralidade, equidade de acesso, e isso precisa ser valorizado. Acho que é uma responsabilidade nossa, de quem está conseguindo sobreviver a essa pandemia, poder valorizar o que nós temos e garantir que isso esteja presente não só para a gente agora, mas para gerações futuras também. Então, acho que esse é um chamado de fato à ação. E, por outro lado, eu queria também comentar um pouco mais, né, no tempo que ainda me resta, a respeito das doenças crônicas não transmissíveis, que é basicamente o tema aí com que nós trabalhamos na CT, que são as doenças como, por exemplo, cânceres, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, diabetes, que são as doenças responsáveis hoje por 72% das mortes no Brasil e no mundo, né? No mundo chega a 74%. A OMS destaca que, apesar de elas serem responsáveis por mais de 70% das mortes, elas recebem a menos de 2% do financiamento em saúde. E essa proporção precisa ser revista. Nós precisamos investir, sim, em prevenção das doenças crônicas não transmissíveis. E, inclusive, vimos agora, em relação à Covid, como essas doenças crônicas não transmissíveis impactam também nos índices de mortalidade. Então, a associação, por exemplo, com tabagismo, com obesidade, casos que têm um maior agravamento da Covid devido a essas condições de risco. Então, é preciso olhar para isso. Nesse documento em que a OMS levanta que, apesar de serem 72% responsáveis por 72% das mortes, elas recebem apenas menos do que 2% do financiamento em saúde, eles também revelam que, para cada $1 investido para a prevenção de DCNTs, a gente tem a possibilidade de retorno de $7, né? Pensando na questão da longevidade, na questão da produtividade, na capacidade de desempenho e de realização que as pessoas têm com acesso à saúde, com possibilidade de uma vida saudável. Então, isso acho que é fundamental. E é importante também a gente agora aproveitar a oportunidade que nós temos em relação ao debate sobre a reforma tributária, né? Então, este é um tema pelo qual a CT tem trabalhado bastante, também com o apoio do GT, que é a pensar em mecanismos inovadores de financiamento para a Agenda 2030. E entre esses mecanismos está também a tributação através de imposto seletivo para produtos não saudáveis, né? Neste caso, por exemplo, tabaco, álcool, bebidas adoçadas. Isso pode ser um importante passo para a gente ter não só uma melhora nos indicadores de saúde da população, mas também na questão econômica. Então, nós defendemos sim que a reforma tributária possa ser uma oportunidade também da gente ter iniciativas que não só simplifiquem o sistema tributário, beneficiem a economia, mas também acabe trazendo uma redução das desigualdades e também uma melhora de indicadores de saúde. Então, é isso que eu acho que gostaria de trazer brevemente aqui e falar que, apesar, né, do cenário que nós vivemos, dos desafios que nós vivemos hoje, nós temos a agenda como um instrumento muito valioso que não pode ser esquecido, não pode ser desprezado e, pelo contrário, nós temos aí 10 anos pela frente, né, para chegar a 2030 com uma mudança nesse cenário atual. Então, acho que unindo esforços e trabalhando juntos e juntas, nós vamos conseguir, pelo menos, avançar um pouco nessa agenda. Obrigada. Mônica, muito agradecida pelas informações. A gente tem muitos desafios, né? Eu acredito que talvez o processo da pandemia tenha explicitado ainda mais, né, como a falta de acesso regular à saúde impacta as populações no Brasil, como de fato a gente tem hoje uma maior mortalidade de pessoas negras em função da Covid em decorrência de uma falta de acesso regular à saúde. E a Agenda ODS é uma excelente oportunidade para que a gente corrija, né, essa inequidade, né? Quando a gente pensa
nos dados que são socializados pelo próprio relatório Luz, e a gente percebe esse cruzamento entre raça, pobreza e acesso à saúde, né? 72% da população em situação de pobreza no Brasil são pretas ou pardas, são pessoas que não têm acesso a saneamento básico, a maioria mulheres, a maioria negras, né? E ao mesmo tempo, quando a gente vê, a partir de uma desagregação por raça, né, de todos os indicadores também de saúde, a gente percebe, né, esse processo incidindo, né, na construção de saúde de uma maneira ampla dessa população, né? E a gente entende como o sucateamento do SUS, como todos os ataques ao SUS, representam uma enorme ameaça ao direito dessa população, essa população que acessa integralmente o SUS. Então, a Agenda ODS nos dá uma excelente base de ação com indicadores, com metas muito claros, né, de onde devemos chegar, onde queremos chegar, sobretudo após o processo de nacionalização dos indicadores. A fala muito pertinente traz para a gente, inclusive, outros desafios, né, de nós pensarmos dentro daquilo que vem sendo a agenda da ACT, como a gente tem espaço, né, para fazer uma discussão sobre saúde e perceber como é completamente a outras agendas de fontes de financiamento, do que é que alimenta, né, os processos de adoecimento, né? Eu gosto muito dessa provocação de que quando a gente não reflete a tributação, né, a gente acaba percebendo o quanto que a gente paga, né, para alguns segmentos adoecerem a população e no final são todas as pessoas que pagam, quando a gente pensa no impacto aos sistemas de saúde. Então, muito agradecida pela reflexão. A gente vai encerrar o nosso encontro hoje, né, com a certeza, né, de que nós temos muito trabalho pela frente, de que o nosso compromisso é com todas as vidas, com cada uma das vidas das pessoas, que não pode ser deixada para trás. O Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para acompanhamento da Agenda 2030 vem fazendo um trabalho espetacular no sentido de gerar evidências do caminho de desigualdade que nós temos aqui no Brasil e da possibilidade de reduzir e de eliminar essas inequidades, né, com uma análise completamente interseccional da implementação das políticas públicas e entendendo, né, a criação desses milestones de como e quando a gente deve chegar a todos esses marcos para a gente ter certeza de que, de fato, todas as vidas importam para todas as pessoas no Brasil, né? É uma década de ação, como a Alessandra bem nos lembrou, é uma década de praxis, né? Para nós, né, não existe a possibilidade de ação sem reflexão e de retorno à ação, e é isso que a gente vem fazendo, e não vamos fazendo sozinhas, com todos os mandatos que são comprometidos com a implementação da agenda, organizações da sociedade civil, né, com todas as pessoas, né, que mais e mais pessoas possam se conectar, que a gente seja capaz de, como diz o companheiro Daltro, dizer para as pessoas o que é que tem a ver o ODS com o preço do açaí. Quando a gente tem sido capaz de fazer isso no Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030. A gente sabe dizer o que é que tem a ver o ODS com o preço de açaí, porque o ODS é sobre a vida de todas as pessoas. Então, muito agradecida, uma boa sexta e um bom final de semana para todo mundo. Vivi, muito obrigada. Convida todo mundo que quiser para abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Aquela fotona, vamos lá, gente. Final. Deixa eu fazer uma foto. Eu posso tentar aqui. Todo mundo que está aí? Ai, meu Deus. Quem quiser abrir. Ok. Pronto. Muito bom, Ale, obrigada. Muito bom a gente pensar essa integralidade e seguir com esse debate. Sigam o canal do GT e continuem aqui acompanhando os debates da Frente Parlamentar dos ODS. Obrigada. Muito bom. Tchau, bom final de semana. Obrigada, pessoal. Muito bom. Obrigada, Vivi, pela moderação. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada.